Olá, meu nome é Maria das Graças, eu sou graduanda do curso de Letras Língua Portuguesa do Centro Universitário do Sul de Minas, UNES. O objetivo desse vídeo é analisar um arquivo sobre uma pesquisa em linguística. O arquivo que eu irei analisar é do autor Marcos Vinícius Carvalho Garcia, foi publicado na revista IPEA, Desafios do Desenvolvimento, em 2014, na edição 80. O nome do arquivo é A Diversidade Linguística como Patrimônio Cultural. Bom, o arquivo ele fala sobre a diversidade linguística e como que ela se encontra ameaçada de estar extinta. Ele até fala no arquivo que entre 1/3 e metade das línguas ainda faladas no mundo vão estar extintas em 2050, que não é tão longe assim, não é mesmo? No arquivo ele tenta tratar sobre as consequências dessa perda linguística. E uma dessas consequências, é que a situação de cada língua é um resultado direto referente a múltiplos fatores políticos, jurídicos, ideológicos, históricos, demográficos, territoriais, econômicos e sociais. Então, o autor, o Marcos Vinícius, ele retrata um pouco, sobre as línguas faladas ainda, principalmente no Brasil, que foi se perdendo, muito se perdeu durante toda uma trajetória, durante todo um passar de tempo. Porém, ainda muitas línguas ainda são faladas, ainda tem um povo, uma região específica que fala essas línguas, Muitas dessas línguas são de origem indígena, muitas dessas línguas também são de origem africanas, quando os africanos vieram para o Brasil, infelizmente para serem escravizados, muitos escravos acabaram perdendo a sua língua materna, sendo obrigados a falar o português. Só que alguns ainda mantiveram os seus costumes, a sua língua, a sua origem em si, e foi passando, de pai para filho e etc, assim como os indígenas. Inclusive, eu achei um ponto muito interessante até, que são os povos, a sobrevivência dos pomeranos, que eram pessoas ali, um povo que vivia na região Pomerode, que é lá da Europa, E durante a Segunda Guerra Mundial, eles vieram imigrantes aqui para o Brasil. E eles conseguiram sobreviver à língua que eles falavam, os pomeranos, a língua falada pelos pomeranos. E o que aconteceu? Na Segunda Guerra Mundial, o país Pomerode, ele foi anexado à Polônia. Então, eles acabaram mudando ali a língua deles, sendo obrigados a mudar. Ou seja, lá na Europa, na antiga ali onde era a Pomerode, eles não falam mais a língua deles, originária deles, E aqui no Brasil ainda tem um certo povo que manteve a sua língua originária, Eu achei isso extremamente interessante. Mesmo, com tudo o que aconteceu na língua, na região oficial deles, lá na antiga Pomerode, não falam mais a língua, e aqui no Brasil existem um povo que ainda fala essa língua. No artigo ainda fala que o Brasil figura entre os países de maior diversidade linguística do mundo. Atualmente, segundo o arquivo, no Brasil são faladas mais de 200 línguas. E segundo o IBGE, do censo de 2010, existem pelo menos 170 línguas faladas por indígenas no Brasil. Ou seja, no Brasil possui bastante diversidade linguística e que muitas das vezes a gente não escuta falar, no dia a dia, na escola, em mídias sociais e etc. Mesmo possuindo até bastante diversidade linguística no Brasil, antigamente existia mais ainda. O que aconteceu? No governo de Getúlio Vargas, no Estado Novo, tiveram muitos emigrantes, Vieram muitos emigrantes aqui para o Brasil. E o que acontecia? Eles tinham sua própria língua, Povos da Itália, da França, da Holanda, enfim, de vários lugares do mundo vieram muitos imigrantes aqui para o Brasil. Getúlio Vargas, ele via nesses povos como uma ameaça,
que poderiam se rebelar contra o governo e lutar por movimentos separatistas. Então, o que aconteceu? Ele, uma forma de disseminar essas outras línguas, ele inseriu na escola como matéria, né, disciplina obrigatória, o ensino da língua portuguesa. Então, assim, antes, né, disso não era obrigatório, não se ensinava nas escolas, mas a partir desse momento, Getúlio Vargas, ele inseriu obrigatoriamente o ensino de língua portuguesa nas escolas. Então, assim, os filhos desses imigrantes e até os próprios imigrantes mesmo que volta e meia iriam, né, para a escola para aprender, eles eram obrigados a aprender a língua portuguesa, não dando espaço, né, para que pudessem abranger mais ainda a sua língua e, assim como a gente já falou nesse vídeo, como cultura, como uma forma de ideologia e, enfim, né? Por isso que o Getúlio Vargas foi tão rígido neste ponto de não disseminar outras línguas no Brasil durante ali o seu governo, né? E acabou que com isso foi diminuindo mais e mais línguas e linguagens, né, faladas no Brasil, não só apenas pelos imigrantes, mas também pelos próprios indígenas que viveram aqui. Ainda sobre o artigo, ele cita que em 2010 foi elaborado um decreto presidencial que instituiu o Inventário Nacional da Diversidade Linguística aqui no Brasil. Ele é interministerial, ou seja, ele envolve vários ministérios, como o da Cultura, o da Educação, né, entre outros. E qual que era o princípio deste Inventário Nacional da Diversidade Linguística? Era reconhecer, ainda, né? Reconhecer as línguas como referência cultural brasileira, valorizando o plurilinguismo e para apoiar também os processos sociais e políticos que visem a promoção das línguas e suas comunidades falantes. Pesquisa e documentação referente a essas línguas, bem como gerir um banco de conhecimento sobre a diversidade linguística, que é extremamente importante, né? Afinal, a língua ela não é apenas uma forma de comunicação, né? Como eu já disse aqui. Ela trata sobre cultura e sobre vários outros aspectos extremamente importantes numa sociedade. Então, assim, o que contribuiu para a minha formação? Eu, como futura professora, devo entender esse plurilinguismo que existe principalmente no Brasil, né? E principalmente tentar passar para os meus alunos sobre isso. Eu acredito que seja extremamente importante falar sobre isso, levantar essas pautas durante, né, num debate em sala de aula, não apenas com os meus alunos, mas com toda uma população brasileira. Afinal, a língua, ela faz parte de elementos culturais, sociais, históricos, ideológicos e principalmente de afirmação de identidade. Então, é extremamente importante, assim, todos os brasileiros saibam sobre esse plurilinguismo existente no Brasil, principalmente no ramo docente, né, os professores. Afinal, eles têm contato direto, né, com os alunos e com uma construção de saberes, uma construção de conhecimento, né, ali com os alunos. Essa é uma pauta que eu achei muito interessante e importante para que nós, como professores, principalmente, devemos saber e até passar, né, esse conhecimento, essas informações para os alunos. Então é isso e até uma próxima.